Olá, aqui é o Carter Brooks. Neste episódio, vamos analisar 5 dos encontros mais estúpidos em mergulhos com tubarões em gaiolas que terminaram em fatalidades. Desde um casal que saiu da gaiola para tirar fotos melhores, até um influenciador que se inclinou demais para conseguir imagens virais. Mas primeiro, começamos com o desejo de um casal imprudente pela foto perfeita, levando-os a tomar uma decisão que nenhum aviso poderia evitar. Era 3 de novembro de 2016. E o sol da manhã projetava longas sombras pela costa sul-africana, onde Emma Parker e Daniel Reed estavam dentro de uma jaula enferrujada operada por uma empresa de mergulho não licenciada, prestes a sair para tirar fotos melhores, apesar dos avisos do operador de que pessoas tinham morrido fazendo exatamente o que eles planejavam. Emma Parker, de 29 anos, e Daniel Reed, de 31, eram um casal aventureiro de Manchester, Inglaterra, que baseou seu relacionamento na adrenalina. Eles se conheceram 3 anos antes em uma academia de escalada e se aproximaram pelo desprezo compartilhado pelas normas de segurança. Paraquedismo na Tailândia, mergulho em cavernas no México, escalada livre na Noruega. Suas redes sociais estavam repletas de fotos que deixavam os amigos nervosos e as famílias furiosas. Emma era designer freelancer. Daniel, personal trainer, deixou a academia para ser influenciador fitness. Ambos seguiam uma máxima: a vida foi feita para ser vivida no limite. Amigos disseram mais tarde aos investigadores que o casal tinha o hábito de competir um com o outro, e cada desafio levava a uma atitude mais imprudente. Esta viagem à África do Sul deveria ser a aventura mais extrema deles até então. Eles procuraram especificamente por operadores de mergulho em gaiola que prometiam encontros mais próximos, até que encontraram uma empresa sem licença operando em uma pequena vila de pescadores. A empresa não tinha site, seguro ou licenças. O operador fazia passeios num barco de 30 pés com uma gaiola caseira, soldada com materiais reaproveitados. As barras da gaiola excediam o espaçamento permitido, com 10 polegadas, e as soldas tinham ferrugem visível e fraturas por estresse. Na manhã do mergulho, o operador deu uma breve instrução de segurança, que Emma e Daniel praticamente ignoraram. Ele mencionou que deveriam permanecer dentro da jaula e, em hipótese alguma, sair. Emma riu e perguntou qual era o sentido se não pudessem chegar perto. Daniel já estava planejando a foto que queria. Os dois fora da jaula com um tubarão branco ao fundo. A jaula foi baixada na água por volta das 9h30 da manhã, com Emma e Daniel como os únicos mergulhadores. A água estava turva, com visibilidade de talvez 4,5 metros, e uma corrente forte puxava a jaula. O operador começou a cevar a água, despejando baldes de sangue e vísceras de peixe para atrair tubarões. Em 20 minutos, a primeira barbatana dorsal apareceu, cortando a superfície a cerca de 12 metros de distância. Os tubarões brancos são predadores de topo que podem atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. A força da sua mordida mede aproximadamente 4.000 libras por polegada quadrada, poderosa o suficiente para esmagar ossos e rasgar músculos com uma única mordida. Seus dentes, dispostos em várias fileiras e constantemente substituídos ao longo de suas vidas, são serrilhados, como facas de carne, projetados para agarrar e serrar a carne. O tubarão circulou a jaula 2 vezes, uma fêmea enorme estimada em quase 5 metros de comprimento. Emma e Daniel já estavam saindo, ignorando os gritos do operador no barco. Daniel foi o primeiro, puxando-se para cima e passando pela borda superior da jaula, depois posicionando-se do lado de fora, segurando as barras com as 2 mãos. Emma seguiu, manobrando para o lado oposto. Ambos estavam agora totalmente expostos em águas abertas, com os corpos pressionados contra o exterior da jaula e as pernas balançando abaixo. O tubarão circulava sem pressa, fazendo os mesmos arcos lentos que vinha fazendo desde que apareceu. Não houve mudança visível no seu comportamento quando eles saíram. Sem aceleração, sem uma aproximação direta. Ele simplesmente continuou a circular, indiferente, com seu olho negro passando por eles a cada volta. Daniel mudou de posição para conseguir um ângulo melhor, e sua mão esquerda escorregou no metal molhado. Seu corpo deslizou pela parte externa da jaula, com as pernas chutando instintivamente para encontrar apoio. Ele nem viu o que o atingiu. O tubarão estava no meio do salto quando virou para cima, sem aviso. Sem investida, sem aviso. Num momento, ele terminava sua passagem. No outro, suas mandíbulas estavam abertas e cravavam-se para cima na parte inferior do corpo de Daniel. A mordida durou menos de 1 segundo. Uma única abocanhada devastadora e uma sacudida lateral da cabeça. A mesma mecânica que usava em carcaças de focas. Então, ele desceu, sem pressa, e desapareceu na escuridão. A artéria femoral de Daniel foi seccionada.
Naquela profundidade, com aquele vaso aberto, ele teve talvez 2 minutos de consciência lúcida. Ele não gritou. Sua pegada simplesmente falhou, e ele começou a afundar. Emma agarrou-o, passou o braço pelo tronco dele e puxou. Ela ainda não sentia a dor no lado esquerdo. A água fria e a adrenalina mascaravam o que a barbatana dorsal do tubarão tinha feito durante o ataque. Um corte profundo na sua caixa torácica enquanto ele passava por ela para chegar ao Daniel. Ela segurou-o por alguns segundos, ambos à deriva com a corrente. O peso morto dele trabalhava intensamente contra ela, sem qualquer apoio, sem ter onde se firmar. Ele escapou lentamente, girando sem parar na correnteza, sumindo aos poucos na escuridão profunda lá embaixo. O tubarão, felizmente, não voltou a aparecer. Emma emergiu à superfície, completamente sozinha. O operador, então, a puxou para dentro do barco. Ela estava inconsciente ao sair da água. Sua respiração era superficial e ruidosa, com sangue encharcando sua roupa, vindo de um ferimento que ela nem sabia ter. As equipes de emergência chegaram 38 minutos após o chamado. Emma foi levada de helicóptero a um centro de trauma na cidade do Cabo, onde cirurgiões trabalharam por 6 horas para reparar os danos. Ela sobreviveu à cirurgia inicial, mas desenvolveu sepse devido à contaminação grave dos ferimentos. A infecção espalhou-se rapidamente pela sua corrente sanguínea, apesar do tratamento antibiótico agressivo. Ela morreu 4 dias depois, com seus órgãos a falharem um a um. O corpo de Daniel foi recuperado 2 dias após o ataque, tendo dado à costa numa praia a 8 milhas de distância ao longo da costa. O relatório do médico legista indicou uma amputação traumática massiva da perna direita com secção completa da artéria femoral. Enquanto a operação de mergulho em gaiolas sem licença era desmantelada na costa sul-africana, a milhares de quilômetros de distância, nas águas australianas, uma influenciadora digital se preparava para seu próprio mergulho, obcecada em capturar imagens virais, sem imaginar que se inclinar demais para fora da gaiola lhe custaria tudo. Era 19 de fevereiro de 2017, e o sol da tarde castigava a grande barreira de corais, onde Rachel Summers se inclinava cada vez mais para fora da jaula com a câmera estendida, filmando a si mesma, apesar dos repetidos sinais manuais do instrutor de mergulho para que voltasse, em busca do ângulo perfeito para um vídeo que nunca seria postado. Rachel era uma influenciadora digital de 26 anos, de Sydney, na Austrália, que conquistou 83 mil inscritos no YouTube com vlogs de viagem e conteúdo de aventura. O canal dela mostrava ela praticando parasailing em Bali, nadando com tubarões-baleia nas Filipinas e fazendo trilhas em vulcões ativos na Indonésia. Cada vídeo era cuidadosamente editado, com música dramática e legendas enfatizando o quão destemida ela era. Por trás disso, havia uma realidade diferente. Rachel tinha ficado obcecada com métricas de engajamento, seu crescimento estava estagnado e ela precisava de algo que rompesse o algoritmo. O mergulho na jaula tinha sido planejado especificamente para esse propósito em um local conhecido pela atividade de tubarões-tigre, com a jaula só para ela, para que nada interrompesse a gravação. A instrutora de mergulho, uma mulher chamada Claire, com 11 anos de experiência, tinha sido explícita durante o briefing pré-mergulho. Permaneça dentro da jaula o tempo todo. Mantenha o corpo centralizado longe das grades. Não estenda câmeras ou membros para fora do perímetro da jaula. Rachel balançava a cabeça em concordância, mas Claire notou que ela não a olhava nos olhos. Sua atenção estava focada em ajustar as configurações da câmera. A gaiola desceu em águas cristalinas às 13 horas e 45 minutos, com uma visibilidade de quase 15 metros. Rachel começou a filmar imediatamente, segurando a câmera com o braço esticado para se enquadrar com o oceano ao fundo. Em 10 minutos, o primeiro tubarão-tigre apareceu. Uma fêmea grande, estimada em quase 4 metros de comprimento, com suas listras características visíveis mesmo à distância. Os tubarões-tigre estão entre os predadores mais perigosos do oceano, responsáveis pelo segundo maior número de ataques a humanos, depois dos tubarões brancos. Eles podem atingir quase 5 metros de comprimento e pesar até 900 quilos. Ao contrário dos tubarões brancos, que são bastante seletivos, os tubarões-tigre comem praticamente tudo o que encontram. Seus dentes únicos, serrilhados e com entalhes, cortam materiais duros, como as carapaças das tartarugas marinhas. O tubarão rodeou a jaula lentamente, observando o ambiente. Rachel o filmou sem parar, registrando cada detalhe da cena. Claire sinalizou para Rachel se manter no centro, mas Rachel já estava se movendo em direção às grades, tentando conseguir um ângulo melhor. Rachel queria uma foto sua com o tubarão logo atrás dela, no enquadramento. Para conseguir, ela precisava posicionar a câmera do lado de fora da jaula, mantendo-se no enquadramento. Ela foi para o canto, firmou os pés no chão da jaula e esticou o braço direito pelas grades, segurando a câmera com o braço totalmente estendido. O tronco dela, pressionado contra as grades, com o ombro e parte do torso projetando-se levemente para fora do perímetro da jaula.
Claire nadou imediatamente para baixo e agarrou o braço de Rachel, puxando-o de volta para dentro. Rachel se soltou bruscamente, irritada, e se reposicionou. Ela estendeu a câmera novamente, desta vez inclinando-se ainda mais para conseguir o ângulo que queria. Sua cabeça e seu ombro direito estavam agora fora da jaula. O tubarão-tigre tinha completado mais uma volta e agora se aproximava diretamente. Rachel a viu vindo e manteve a posição, querendo o tubarão no enquadramento. A cabeça do animal virou levemente, seu olho fixo na parte superior do corpo exposta de Rachel. A boca do tubarão abriu-se ligeiramente, sua mandíbula projetando-se para a frente na característica postura de ataque. Claire avançou novamente em direção a Rachel, mas era tarde demais. O tubarão acelerou e suas mandíbulas fecharam-se sobre o braço direito estendido de Rachel, logo abaixo do ombro. Os dentes cortaram a roupa de mergulho e a carne com uma eficiência aterrorizante. A cabeça do tubarão sacudindo de um lado para o outro, as bordas serrilhadas triturando o osso. O regulador de Rachel voou de sua boca. O tubarão puxou, arrastando Rachel para frente, sua mão esquerda agarrada às barras até que a força a vencesse. O tronco dela estava metade para fora da jaula quando o tubarão a soltou e desceu. Claire puxou Rachel de volta para dentro. Os danos eram catastróficos. Seu braço direito estava quase decepado no ombro, seu peito e a parte superior do corpo, dilacerados. O corpo de Rachel estava inerte, sem reação. A jaula foi içada imediatamente, rompendo a superfície às 14h17. A tripulação puxou a Rachel para o barco e começou a RCP, mas não havia pulso, nem respiração, nem resposta. Rachel foi declarada morta no local quando os paramédicos chegaram 25 minutos depois. O relatório do legista indicou como causa da morte um trauma maciço no ombro direito e na parte superior do tórax, com o seccionamento da artéria subclávia, resultando em exsanguinação rápida. A hora da morte foi estimada em menos de 2 minutos após a mordida inicial. Enquanto a família de Rachel estava de luto na Austrália, do outro lado do oceano, no México, um fotógrafo profissional se preparava para seu próprio mergulho em gaiola, convencido de que sua experiência e habilidade o tornavam imune às regras que se aplicavam aos turistas comuns. Prestes a descobrir que o excesso de confiança tem apenas um resultado. Era 12 de agosto de 2015, e as águas cristalinas ao largo da ilha de Guadalupe brilhavam sob o sol do meio-dia, onde Mark Turner acabara de soltar seu cabo de segurança dentro da jaula, ignorando os sinais frenéticos do instrutor de mergulho, determinado a conseguir uma foto em close que definiria sua carreira. Mark Turner, de 34 anos, era um fotógrafo subaquático profissional de San Diego, Califórnia, que construiu uma reputação fotografando a vida marinha para revistas de natureza e produções de documentários. Ele mergulhava há 12 anos. Tinha registrado mais de 400 mergulhos e fotografado tubarões em pelo menos 30 ocasiões diferentes. Colegas disseram mais tarde aos investigadores que ele tinha o hábito de ignorar protocolos de segurança por considerá-los desnecessários para alguém com o seu nível de habilidade. A sua atitude era a de que as regras foram feitas para amadores. Ele economizou durante 2 anos para esta viagem. Uma semana em um barco de mergulho na costa da ilha de Guadalupe com uma operadora licenciada, conhecida por atrair tubarões brancos gigantes. Mark tinha trazido seu equipamento fotográfico mais caro e disse aos amigos que esta seria a viagem que o faria ser publicado na National Geographic. O operador conduzia uma operação profissional com protocolos de segurança rigorosos. Na manhã de 12 de agosto, o Dive Master, um cidadão mexicano chamado Carlos com 15 anos de experiência, foi explícito durante o briefing. Os mergulhadores seriam presos à jaula, com cabos de segurança engatados aos seus coletes. Mãos e câmeras devem permanecer dentro da jaula o tempo todo. Mark ouviu com impaciência visível. Quando Carlos terminou, Mark perguntou sobre a possibilidade de remover o cabo de segurança para permitir mais liberdade de movimento para fotografar. Carlos recusou categoricamente. Os cabos não eram negociáveis. Mark assentiu, mas não disse mais nada. A jaula foi baixada às 11h20 da manhã, com Mark e outros 2 fotógrafos dentro. A água em Guadalupe está entre as mais cristalinas do mundo para mergulho com tubarões, com visibilidade que muitas vezes ultrapassa 30 metros. Em poucos minutos, o primeiro tubarão branco apareceu, um macho enorme estimado em 5 metros de comprimento. O tubarão circulava em voltas largas e lentas. Mark se posicionava para as fotos, câmera contra as grades. Os outros 2 fotógrafos ficaram no centro, seguindo Carlos. Mark se movia sem parar, de um lado a outro, com o cabo de segurança atrás. O tubarão passou bem perto, a poucos metros da jaula. Mark conseguiu as fotos, com os flashes disparando em rápida sucessão. O tubarão passou direto e desceu um pouco. Mark verificou o visor da câmera. Estavam boas, mas não ótimas, não com a qualidade da National Geographic. Ele precisava de algo mais próximo, algo mais dramático. Ele esticou a mão para baixo e soltou o cabo de segurança do seu colete.
Carlos, monitorando da superfície, viu o cabo ficar frouxo e sinalizou imediatamente para Mark prendê-lo novamente. Mark o ignorou. Ele se moveu para a frente da jaula e empurrou a caixa da câmera através das grades, estendendo-a para fora para eliminar a jaula do enquadramento completamente. Para manter a caixa firme naquele ângulo, ele teve que empurrar seu antebraço direito através das grades também, até o cotovelo. O tubarão estava no meio de uma curva quando se virou sem aviso. Sem mudança de velocidade, sem qualquer sinal de aproximação. Ele simplesmente mudou de direção, e suas mandíbulas se fecharam ao redor do antebraço de Mark antes que ele pudesse recuar. A mordida foi instantânea. O tubarão soltou e desceu como costumam fazer, sem pressa, já perdendo o interesse. O antebraço de Mark voltou por entre as grades. Os danos eram catastróficos. O rádio e a ulna estavam fraturados, vasos principais rompidos, tecido arrancado até o osso do pulso ao cotovelo. Ele não tinha mais tempo útil. A perda de sangue nessa velocidade, em água fria, sem possibilidade de aplicar um torniquete naquele local, era fatal, independentemente do que acontecesse depois. Carlos e a equipe do Convés içaram a jaula imediatamente. Quando ela emergiu, Mark não respondia, e a água dentro da jaula estava escura de sangue. Tentaram reanimação cardiopulmonar no Convés, mas os ferimentos eram incompatíveis com a vida. Tentaram levá-lo ao hospital, mas o óbito de Mark foi declarado na chegada. O laudo apontou como causa uma lesão traumática no antebraço, com perda severa de sangue e exsanguinação. Enquanto o corpo de Mark voltava a San Diego, em águas sul-africanas, uma instrutora imprudente ia permitir que mergulhadores inexperientes alimentassem tubarões na jaula, decisão que custou sua vida ao tentar um resgate. Era 8 de maio de 2018, e o sol da manhã rompia a névoa sobre a costa sul-africana, onde Lisa Harper observava seu grupo de mergulhadores sem treinamento se inclinarem para fora da jaula com pedaços de isca nas mãos, uma decisão que ela autorizara, apesar de 15 anos de experiência lhe dizerem que era uma loucura, prestes a aprender que tentar resgatar alguém da própria estupidez significava tornar-se uma vítima também. Lisa Harper, de 41 anos, era uma instrutora de mergulho certificada da cidade do Cabo, África do Sul, que passou toda a sua vida adulta na água. Certificou-se como instrutora PADI aos 26. Acumulou mais de 2.000 imersões e liderava mergulhos com tubarões em gaiola há 8 anos. Sua reputação local era sólida, embora colegas notassem que ela relaxou nas normas de segurança recentemente. Anos de mergulho sem incidentes haviam desgastado sua cautela, e a pressão financeira a deixava relutante em recusar clientes pagantes ou em fazer cumprir regras que pudessem resultar em avaliações negativas. Este grupo em específico havia reservado através de uma operadora de turismo de baixo custo 5 turistas da Alemanha que não tinham experiência em mergulho. Lisa havia sido contratada como instrutora para o dia, trabalhando com um pequeno operador de barco independente. Durante o briefing matinal, Lisa abordou os protocolos de segurança padrão, mas foi tudo muito corrido. Fique dentro da jaula. Mantenha as mãos e os braços dentro das grades. Não tente tocar ou alimentar os tubarões. Um dos turistas, um homem de 28 anos chamado Klaus, perguntou se eles mesmos poderiam alimentar os tubarões, dizendo que tinha visto vídeos na internet de pessoas fazendo isso. Lisa inicialmente disse que não, mas Klaus insistiu, oferecendo 200 euros a mais se ela permitisse. Lisa hesitou e então concordou. O dinheiro cobriria o aluguel dela da semana. Ela disse a si mesma que ficaria tudo bem, que supervisionaria de perto. A jaula foi baixada às 10h15 da manhã, com todos os 5 turistas dentro, e Lisa juntando-se a eles para supervisionar. A jaula estava lotada, com os corpos apertados uns contra os outros. Lisa trouxe um balde de iscas, pedaços de peixe que ela distribuiu aos turistas, instruindo-os a segurar a isca perto das grades, mas a não estenderem os braços para fora da jaula. As instruções eram vagas, os limites pouco claros. Em poucos minutos, um tubarão branco apareceu, uma fêmea grande, estimada em 4,5 metros de comprimento. O tubarão circulou a jaula, seus movimentos eram lentos e investigativos. Os turistas estavam animados, segurando suas iscas e balançando-as para atrair a atenção do tubarão. Klaus estendeu o braço mais do que os outros, com a mão e a isca agora fora do perímetro da jaula. Tubarões brancos caçam principalmente por emboscada, mas também são predadores oportunistas que investigam e testam potenciais fontes de alimento. Quando o alimento é apresentado diretamente a eles, sua resposta alimentar é imediata e poderosa, com pouca capacidade de distinguir entre o alimento e a mão que o segura. O tubarão estava passando quando ela se virou em direção à isca sem aviso. Klaus entrou em pânico e puxou a mão para trás, mas não rápido o suficiente. Suas mandíbulas se fecharam em torno de sua mão e antebraço. A mordida foi instantânea. Ela soltou e desceu.
a água ao redor do braço de Klaus ficando escura. Klaus gritava dentro do regulador. Seu braço dilacerado puxado de volta pelas grades, o sangue se espalhando rapidamente pela água. A jaula explodiu. 5 mergulhadores sem treinamento em um espaço confinado. Todos em pânico ao mesmo tempo, corpos se chocando, reguladores arrancados, todos tentando se afastar das grades de uma vez só. Lisa já estava se movendo em direção a Klaus, tentando chegar até ele, tentando se colocar entre ele e as grades. No caos de corpos e membros se debatendo, ela perdeu o equilíbrio completamente, seu corpo girando em direção ao perímetro da jaula. Sua perna esquerda escorregou pelas grades até o quadril antes que ela pudesse evitar. O tubarão ainda estava por perto, atraído pelo sangue. Ela estava no meio do bote quando atacou, suas mandíbulas se fechando ao redor da perna exposta de Lisa, logo abaixo do quadril. Uma mordida, a mesma de antes, catastrófica, imediata. O tubarão soltou e desapareceu na água abaixo. Os vasos femorais de Lisa foram seccionados. Ela tinha muito pouco tempo. O caos na jaula não havia parado. Turistas continuam se chocando. Ninguém com presença de espírito para fazer algo útil. O aperto de Lisa nas barras cedeu, conforme ela perdia a consciência. O corpo dela, já metade para fora da jaula, escorregou e desceu lentamente, levado pela correnteza, antes que alguém lá em cima pudesse reagir. A tripulação içou a jaula às 10h34. Klaus estava lá dentro, braço dilacerado, com um torniquete que o manteve vivo. Pediram socorro pelo rádio e buscaram por Lisa. O corpo foi achado 40 minutos depois, flutuando a 200 jardas do local do mergulho. O laudo do legista indicou como causa da morte uma lesão traumática na perna esquerda, com exsanguinação rápida. O horário da morte foi estimado em menos de 3 minutos após a mordida inicial. Enquanto os colegas ainda lamentavam profundamente a trágica morte de Lisa nas águas de False Bay, uma turista teimava em segurar a isca dentro da jaula, ignorando completamente os avisos da tripulação, buscando apenas tirar fotos para causar inveja aos outros, prestes a descobrir, da pior maneira, que os tubarões atacam com uma velocidade e uma precisão verdadeiramente fatais. Era 22 de janeiro de 2016 e o sol da manhã brilhava nas águas agitadas de False Bay, na África do Sul, onde Hannah Cole insistiu em segurar a isca perto das grades da jaula, contrariando os conselhos da equipe, determinada a capturar imagens que deixariam seus amigos em casa enlouquecidos, prestes a descobrir que, quando os tubarões avançam para a comida, eles não distinguem a isca da mão que a segura. Hannah era uma turista de 28 anos de Seattle, Washington, em busca de adrenalina e fotos em uma viagem de 3 semanas pela África do Sul. Suas contas nas redes sociais estavam repletas de acrobacias cada vez mais imprudentes, cada postagem projetada para transmitir destemor e aventura. Amigos disseram mais tarde aos investigadores que Hannah tinha o hábito de ignorar as instruções de segurança, convencida de que os avisos eram exagerados por questões de responsabilidade legal. Ela reservou com uma operadora oficial de Simonstown, com passeios diários e histórico de segurança sólido. O instrutor de mergulho, um sul-africano chamado Peter, com 14 anos de experiência, tinha dado um briefing detalhado naquela manhã. Permaneçam dentro da jaula o tempo todo. Mantenham as mãos e os braços longe das grades. Não toquem na isca, nem tentem alimentar os tubarões. Hannah balançou a cabeça, concordando, enquanto navegava pelo celular, já planejando as fotos que queria tirar. A jaula desceu na água com visibilidade moderada, talvez uns 10 metros, com a agitação da superfície criando padrões de luz mutáveis lá embaixo. Hannah estava na jaula com outros 3 turistas. Dentro de 15 minutos, um tubarão branco apareceu. Uma fêmea grande, com aproximadamente 4 metros de comprimento, seus movimentos deliberados e poderosos enquanto ela circulava. O tubarão fez várias passagens, cada uma mais próxima que a anterior. Hannah estava filmando com uma câmera à prova d'água, acompanhando os movimentos do animal. Peter, controlando a linha da isca a partir do barco, mantinha a isca a uma distância segura da jaula, atraindo o tubarão para perto o suficiente para fotos, mas mantendo o distanciamento adequado. Então, Hannah veio à superfície, tirou o regulador e gritou para Peter que queria segurar a isca a ela mesma. Ela disse que isso renderia imagens melhores e que já tinha visto outros operadores permitirem. Peter recusou imediatamente, explicando que violava os protocolos de segurança e aumentava significativamente o risco. Hannah insistiu até que Peter, querendo evitar um confronto que pudesse resultar em uma avaliação negativa, tomou uma decisão da qual ele se arrependeria. Ele entregou-lhe um único pedaço de isca e instruiu-a explicitamente a segurá-lo do lado de fora das grades da jaula, com o braço esticado, e a soltá-lo imediatamente se o tubarão se aproximasse rápido demais. Hannah mergulhou e posicionou-se no canto da jaula. Ela estendeu o braço direito pelas grades, segurando a isca logo além do perímetro da jaula.
Sua câmera estava presa ao pulso esquerdo para capturar o momento. O grande tubarão branco, ainda circulando, detectou a isca imediatamente e mudou de curso, seus movimentos passando de uma exploração preguiçosa para uma intenção focada. O tubarão começou a diminuir a distância. Hannah manteve a isca firme, com o braço totalmente estendido. A aproximação do tubarão era deliberada. Não um arranque explosivo, mas um caminho focado e acelerado diretamente em direção à isca. Ela abriu as mandíbulas ao se aproximar, revelando fileiras de dentes triangulares, e avançou, com a boca mirando a isca. Hannah tentou puxar o braço. Ela foi lenta demais. O tubarão abocanhou a isca, a mão e também o antebraço dela. Seus dentes afiados rasgaram a roupa, a pele e o músculo, cortando tendões e ossos. O impulso violento a arrastou, fazendo sua cabeça enorme bater contra a jaula. Hannah soltou um grito desesperado dentro do regulador. O sangue jorrou, turvando a água em nuvens densas e escuras. O tubarão soltou o braço dela e se contorceu, tentando recuar, mas sua barbatana peitoral ficou presa nas grades. Ela se debateu violentamente, com a cauda chicoteando contra a estrutura da jaula. Em choque e pânico, Hannah tentou puxar-se para a superfície, mas o braço direito estava quase decepado no cotovelo, preso por retalhos de tecido. As artérias do antebraço, seccionadas, bombeavam sangue a cada batida. O tubarão soltou-se após 10 segundos e sumiu na água turva. Peter e o marinheiro puxaram Hannah para dentro do barco em 30 segundos. Sua roupa de mergulho estava em frangalhos e seu braço destruído, sem qualquer esperança de reparo cirúrgico. Eles aplicaram um torniquete acima do cotovelo, mas os danos eram catastróficos. Hannah perdeu a consciência em menos de 90 segundos após a mordida, seu corpo entrando em choque hipovolêmico devido à perda massiva de sangue. O rádio do barco chiou com a chamada desesperada de Peter para o capitão do porto, solicitando evacuação médica imediata. Hannah Cole foi declarada morta às 10h47 da manhã, aproximadamente 12 minutos após a mordida inicial. O relatório do médico legista listou a causa da morte como exsanguinação, devido à amputação traumática do antebraço direito com o seccionamento completo das artérias principais. O operador de mergulho não enfrentou acusações criminais, mas um processo civil movido pela família de Hannah resultou em um acordo confidencial. Peter abandonou o setor de vez, incapaz de voltar para a água após ver alguém morrer devido a uma decisão que ele possibilitou. Obrigado por assistir. Se você gostou destas histórias, clique aqui.